Você encontrou Apocalipse capítulo 1? Irmão, não tem erro, é o último livro da Bíblia. Por favor, eu quero ler 2 versículos com você. Versículo de número 17 e versículo de número 18. Quando vi, caí morto aos seus pés, caí como morto aos seus pés. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades em minhas mãos. Aleluia. Diga para o seu irmão: não temas. Disse Jesus, diga para ele: estive morto, mas agora vivo. Ei, Jesus vive. Ei, Jesus vive. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Uau, Ele vive. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por nos trazer a graça da ressurreição, a plena graça da compreensão da tua vida em nossos dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Hoje eu quero falar com você sobre esse Jesus que vive. Talvez você já tenha visto um Jesus pregado em uma cruz. Talvez você já tenha visto o famoso Senhor morto. Você já viu falar do Senhor morto? Tem, inclusive uma procissão. Talvez você já tenha visto Jesus em um retrato. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o seu Jesus está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele não está na cruz, Ele não está preso em um sepulcro, Ele não está parado na história, Ele vive e Ele reina completamente. Aleluia! Hoje nós temos que lembrar disso. Nós temos que lembrar que o nosso Jesus vive. Não tem como falar de Páscoa sem falar da vida de Jesus. Talvez tenham lhe ensinado, como ensinaram para o Jean, que a Páscoa é o coelhinho e o chocolate. Irmão, está com as 3 semanas que eu digo: Jean, não é. E ele disse: mas a minha professora me ensinou, coelhinho da Páscoa que trazes. Jean está... Irmão, você sabe o que eu dizer? Jean, a Páscoa não é isso. Ele disse: é porque o senhor não sabe. Vou levar o senhor para a minha escola. E a professora Jeane, que é o mesmo nome da mãe dele, ela vai ensinar a minha professora: coelhinho da Páscoa, que trazes para mim. A Páscoa não é ovo, a Páscoa não é coelho. A palavra Páscoa quer dizer passagem. Você pode dizer amém? A Páscoa é esse momento de transição, de passagem. E quando nós falamos da nossa Páscoa, da Páscoa cristã, nós estamos falando da passagem da morte para a vida. Aleluia! Nós estamos falando daquele que esteve morto, sepultado por 3 dias e 3 noites, mas que ao fim do terceiro dia e da terceira noite, ele ressuscitou, sem que fosse preciso que ninguém orasse por ele, sem que fosse preciso a intervenção de nenhum homem. Jesus ressuscitou, inaugurando um novo tempo em nossas vidas. Porque Ele vive. Tem um hino que nós cantamos: eu posso crer no amanhã. Aleluia! Porque Ele vive. Eu tenho certeza que estou guardado e seguro. Então, queridos, eu quero falar com você hoje sobre alguns motivos que devem alegrar o seu coração, simplesmente porque Jesus vive. Talvez tenha havido no seu coração muitos motivos de tristeza. Talvez no seu coração tenha muitos desânimos, desilusões, sonhos perdidos, dores, quem não passa por elas.
Mas eu quero falar com você sobre o privilégio de Jesus estar vivo hoje, lutando por sua vida. Porque Ele vive. Eu não sou órfão. Você entendeu? Porque Jesus ressuscitou, porque Jesus vive. Eu não sou órfão, eu sou filho. A ressurreição de Jesus traz uma realidade para as nossas vidas, uma realidade de paternidade. Talvez você, assim como eu, tenha tido dificuldades com um pai. Eu não tive um pai presente. Talvez você, assim como eu, tenha tido um pai que lhe bateu, um pai que lhe espancou. Lhe bateu não, que lhe espancou. Talvez você tenha tido um pai que não foi presente, que não lhe reconheceu como filho. Mas a boa notícia para você é que a vida de Jesus estabelece paternidade sobre a sua vida. Você tem um pai que lhe ama e ele está vivo. Irmãos, reconhecer a paternidade através da vida de Jesus, através da ressurreição, é uma bênção para as nossas vidas, porque Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Jesus é um pai presente em sua vida. Jesus é um pai presente no seu dia a dia. Você tem que lembrar disso. Porque Jesus vive, eu sou filho. Diga comigo, porque Jesus vive, eu sou filho amado. Está com quanto tempo que você parou e disse: Abba, Pai? Tem quanto tempo que você só quis estar perto dele, não para pedir nada a ele, não para reclamar nada dele, só para estar perto. Está perto do seu pai. Eu deito na rede, lá em casa, e Jean se deita. Eu digo: o que é que tu quer? Nada. Quero só estar com o Senhor aqui. O Senhor está nos esperando a deitar na rede com Ele. Você é filho, tenha esse sentimento de proximidade com seu pai, e esse acesso de filho, essa convicção de paternidade, ela só existe em nossas vidas hoje, porque Jesus ressuscitou. Em João capítulo 1, no livro de João capítulo 1, fala que todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos. Vocês não conhecem esse texto, então se conhecem, vamos falar mais alto. Porque a todos quanto receberam, porque a todos quanto creram neles, deu-lhes os direitos de serem. Já imaginou um filho e o seu pai morreu, ficou no túmulo, ele é órfão. Meu pai faleceu, eu sou órfão, mas o meu pai, Jesus, ele vive. Você pode entender isso? Você pode compreender isso? Que na paternidade você não está só, você não é órfão. Tem um pai que lhe acolhe e que ele está vivo, andando com você todos os dias. Ele nos ouve como pai. E tudo isso é possível porque Ele vive. Ele não só nos ouve como pai, mas Ele também nos disciplina. Ele não só nos disciplina, mas Ele também provê sobre as nossas vidas. Ele não só provê como pai, mas Ele direciona as nossas vidas. Eu quero que você apague da sua mente aquele pai que é provedor simplesmente. Apague da sua mente aquele pai que disciplina simplesmente. Apague da sua mente aquele pai que só diz para onde você tem que ir. E estabeleça na sua mente a figura de um pai presente, que está com você todos os dias. E o nome desse pai chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia.
crê? Quem crê que o Pai está presente na sua vida? Uau! Normalmente quando nós passamos por momentos de dores, nós não percebemos. Mas Ele está lá. O próprio Cristo, quando estava na cruz, disse: Pai, Deus meu, por que me abandonastes? Apesar de sentir a falta do Senhor, o Senhor nunca se fará faltoso em nossas vidas. Apesar de você não perceber a presença dEle, sempre Ele estará lá, segurando em suas mãos, lhe sustentando com a destra fiel. Saiba, porque Ele vive, você não é órfão. Porque Ele vive, você tem um Pai presente em sua vida. Porque Ele vive, nós temos a consciência de um Deus vitorioso. A morte de Jesus trouxe para as nossas vidas salvação, amém? Irmão, vou contar uma história para vocês. Quase que eu brigo com um padre de Mirandiba. Porque estava eu na missa um dia, e o padre passou jogando o incenso, né? E ele dizia: irmãos, nos alegremos pela morte de Jesus. Eu digo: como é que pode se alegrar por causa da morte de Jesus? Que inocência. Eu estava bravo naquele dia. E o menino: segura que tu não está entendendo não. Mas é verdade, a gente tem que se alegrar pela morte de Jesus. Agora eu quero lhe dizer uma coisa. Eu quero lhe dizer uma coisa, que talvez você se esqueça. Nós lembramos daquele Jesus que foi morto. Nós pregamos sobre aquele Jesus que carregou a cruz. Nós lembramos que essa morte trouxe salvação para as nossas vidas. E às vezes nós esquecemos de lembrar que Ele está sentado sobre o trono. Aleluia! O nosso Deus é vitorioso. Aquela imagem daquele Jesus que sofre, aquela imagem daquele Jesus que está em dor, ela não é mais real, porque o seu Jesus, Ele é mais do que vencedor. Aleluia! Ele venceu todas as batalhas que vivenciou. Então tenha na sua mente bem clara que o seu Deus, Ele é mais do que vencedor. E essa vitória só fica estabelecida pela ressurreição. Alguém que venceu a cruz, venceu os cravos, venceu a rejeição dos parentes, venceu o modelo político da época, venceu os religiosos, mas sobretudo venceu a morte, venceu o inferno, e hoje Ele é Senhor de nossas vidas. É só pela ressurreição que nós sabemos que o nosso Deus não é derrotado, Ele é mais do que vencedor. Eu fico imaginando, irmão, ninguém foi lá orar por Ele. Ninguém foi lá e disse: ressuscite. Ninguém foi lá dar remédio para Ele. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque em suas mãos existe vitória. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: comece a enxergar Jesus como mais do que vencedor. Mais do que vencedor. O seu Deus, o seu Jesus é um Jesus mais do que vencedor. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma batalha. E Ele está lutando por você hoje. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele resolveu lutar as suas lutas. Ele resolveu enfrentar as suas guerras. Ele resolveu empunhar a espada por você, por sua família. Não, o meu Deus não está na cruz. O meu Deus é mais do que vencedor. A cruz não é símbolo de salvação. A cruz é símbolo de pecado, é de condenação. Símbolo de vitória é o túmulo vazio. E eu gosto porque se você for lá na sepultura de Mao Tse Tung, está lá: aqui jaz Mao Tse Tung. Se você for lá na sepultura de Buda, está lá: aqui jaz Buda. Se você for lá na sepultura de Osama Bin Laden, a gente não sabe onde enterraram ele, se jogaram no mar, mas ele está lá. Mas na sepultura de Jesus está escrito: Ele ressuscitou. Aleluia! Ele venceu a morte. Ele venceu as batalhas. Essa compreensão tem que estar viva em nosso ser.
tem que estar vivo em nosso ser. Temos que desconectar de nossas mentes o Jesus que sofre. E temos que conectar aos nossos pensamentos o Jesus que venceu a morte. Não só o Jesus que foi para a cruz, mas o Jesus que venceu a sepultura, o Jesus que venceu o inferno. E sabe o que é que me alegra com isso? É que eu também vou. O que me alegra é que um dia o meu corpo será como o do Senhor. O que me alegra é que um dia eu também vencerei a morte, eu também vencerei a sepultura e estarei com o meu Senhor eternamente. Essa é a grande vitória da ressurreição. Essa é a grande vitória da ressurreição. Eu serei como o meu Senhor é. Aleluia, sem limitações. Eu espero que não tenha essas gordurinhas nesse novo corpo. Eu vou receber um novo corpo, porque Jesus ressuscitou, porque Ele vive, eu receberei um novo corpo, porque Ele vive, Ele é Senhor, Ele é mais do que vencedor. Às vezes está tão cabisbaixo, né? O diabo às vezes nos oprime, é opressão maligna, e a gente olha para um lado e vê problema, olha para o outro, vê problema, e a gente só vê problema. Olhe para o sepulcro vazio, porque o seu Deus ressuscitou. Tem vitória de seu Deus para a sua vida. Eu creio, porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu vou ter vida eterna. Quando eu converti, as pessoas diziam para mim: só porque você é crente, você vai morar no céu? Não, eu não vou morar no céu porque eu sou crente. Eu vou morar no céu porque Jesus conquistou a eternidade para mim. Ei, igreja, e Ele não só conquistou para mim, Ele conquistou também para você. Ei, igreja, e Ele não só conquistou para você, Ele conquistou a eternidade para toda a Petrolina. E não só para Petrolina, para o Pernambuco. E não só para o Pernambuco, para o Brasil, para todo esse planeta. A salvação não é minha, a salvação é do Senhor, para todo aquele que crê. Você só precisa crer. É fácil. É fácil. Você não precisa arrastar uma cruz como Jesus arrastou. Aquele que crê será... Repita comigo: aquele que crê será salvo. Quem aqui crê? Uau! É esse o passaporte para a salvação. É esse o passaporte para a vida eterna. É crer em Jesus como Salvador. É crer em Jesus como Senhor. É crer que a morte dele nos proporciona salvação. Ele morreu para tirar o pecado do mundo inteiro e para redimir aqueles que creem dos seus próprios pecados. Está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Não tenha medo de dizer que é salvo. Você não é salvo por méritos. Você não é salvo porque o que você é capaz de fazer. Você é salvo porque o Cordeiro derramou o sangue e abriu as portas da eternidade. Eu sou salvo, eu alcanço a eternidade por causa de Jesus de Nazaré. Aquele que morreu e um dia ressuscitou, me abriu a possibilidade de vida eterna e salvação. Minha avó, alguns de vocês conhecem. Mãe Santa. Ela dizia: a salvação não é para qualquer um. O céu não é para qualquer um. E Mãe Santa tem razão. O céu não é para qualquer um. O céu é para os filhos de Deus. Aleluia. Ei, se você ainda não crê nele como Salvador, se você ainda não crê nele como Redentor de sua história, é lhe dada a oportunidade essa noite de o confessar
Porque tudo que nós precisamos fazer, segundo Romanos capítulo 10, versículo 9, é confessar com a boca e crer com o coração. Porque está escrito que com a boca se confessa, mas com o coração se crê para a justiça. O sacrifício foi feito. Você só precisa crer e confessar. Eu vou para o céu. Inevitavelmente. Não existe estratégia que Satanás faça que me roube a salvação. Porque Jesus vive. Ele é meu Senhor. Ele é meu Pai. E Ele está comigo todos os dias a me livrar das ciladas do diabo. Não tenha medo de dizer: eu sou salvo por conta de Jesus de Nazaré. Amém? Irmão, eu deixei por último o que na minha opinião é o melhor. Depois da salvação, nada é melhor do que ser cheio do Espírito Santo. Porque Jesus vive, eu recebi o Espírito Santo. Escute, o Senhor prometeu do seu Espírito para todos aqueles que crescem no seu nome. Escute com atenção, sobre a sua vida tem uma promessa. Antes o Espírito Santo era concedido aos reis, aos sacerdotes, aos príncipes, mas agora o Espírito Santo foi concedido a toda a humanidade, inclusive a você. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é o próprio Deus. E Ele escolheu uma casa para habitar a sua vida. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia! Ele disse: eu vou, mas eu vou mandar um consolador para vocês. Ele disse: eu vou, mas eu vou deixar com vocês aquele que vai consolar. Na sua vida, filho, habita o próprio Deus. Imagine Deus habitando em seu coração, Deus habitando em suas emoções, Deus habitando no seu interior. E tudo isso só é possível porque Jesus vive. Aleluia. Eu hoje posso ser cheio do Espírito, posso transbordar no Espírito, porque a vida de Jesus me proporciona isso. Eu quero que você entenda essa noite. Eu quero que você entenda que a sua cabeça, a sua vida vai mudar quando você entender que em você habita o Espírito Santo. Ao vazio, a ansiedade, a depressão, o medo vão ter que dar lugar ao Espírito Santo na sua vida. Comece a fazer essa oração. Eu abro espaço no meu ser para o Espírito Santo. Eu abro espaço na minha vida para o Espírito Santo. Vá dizendo isso, porque Jesus vive e Ele vive. Ele vive, lhe concedeu o Espírito Santo. Diga: eu abro espaço aonde havia medo, que haja o Espírito Santo. Aonde havia ansiedade, que haja o Espírito Santo. Aonde havia dor, que haja o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que tem ciúme de você. O Espírito Santo é uma pessoa que quer se relacionar com você. O Espírito Santo é uma pessoa que se entristece com você. Como é ruim quando nós perdemos, quando alguém se afasta da gente. Eu não sei se você já teve essa percepção de alguém que se afastou de você. Que você nutre carinho por a pessoa que você ama, que você nutre carinho, mas que por algum motivo se afastou de você. Eu não sei se já aconteceu e você fica com aquilo: meu Deus, eu queria tanto estar próximo, eu queria tanto abraçar, eu queria ir na casa tomar uma xícara de café. Eu queria nesse momento estar orando aqui, nós dois estávamos orando juntos, mas a pessoa se afastou. Ela não quer mais sua amizade. E isso dói em mim. Isso dói na minha alma. É ruim essa sensação de querer estar perto de alguém que escolheu não estar perto, escolheu estar distante. Mas infelizmente muitas vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo. Ele quer se relacionar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos convencer, mas nós insistimos, deixamos Ele por outras coisas. E eu quero te dizer, filho, Jesus está vivo para que você seja cheio do Espírito Santo. Começa a dizer: Santo Espírito, governe o meu ser. Isso não estava no meu sermão.
Mas o Espírito nos coloca ferramentas. O Espírito Santo nos dá ferramentas. Começa a dizer isso: Espírito Santo, eu quero ser o teu amigo, porque Jesus já abriu as portas para essa amizade. Eu quero ser teu amigo. Você quer saber quando você é amigo do Espírito Santo? Não estava aqui no sermão, mas vou te dizer. Você quer saber quando você é amigo do Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, do 21 em diante. Temperança, domínio próprio, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, alegria e sobretudo amor. Aí você sabe se está mantendo relação com esse Espírito ou se resolveu romper a amizade com ele. Mas essa noite, que ecoe no seu coração que o Espírito Santo resolveu ser seu amigo, porque Jesus vive e Jesus o direcionou a você. Você pode ser cheio do Espírito. E o Espírito não é simplesmente um arrepio, ou simplesmente falar em línguas estranhas. Ai, irmão, como é bom falar em línguas estranhas. Eu falo. E diz assim: aqueles que creem falarão em novas línguas. E eu falo. Tome posse dessa promessa. Mas o Espírito Santo não é falar em línguas estranhas. O Espírito Santo quer mudar a minha vida. Ele é um amigo que quer mudar a minha vida. Jesus colocou Ele habitando em mim para Ele mudar a minha vida, para Ele mudar o meu comportamento, os meus sentimentos, para Ele mudar a minha forma de agir. O Espírito Santo quer ser meu amigo, porque Ele quer me dar ferramentas espirituais para batalhar nesse mundo de carnalidade. O Espírito Santo quer colocar visões, palavras e ferramentas em minhas mãos, para que eu possa lutar nesse mundo de carnalidade. Irmão, mas é tão bom ser guiado pelo Espírito. Eu já passei por algumas experiências com Ele que eu vou te contar, é surreal. Eu um dia escutei o pastor Renatinho, ainda na fita cassete. O pastor Renatinho disse que Deus mandou ele sair do seu apartamento. O Espírito Santo disse: sai agora. E ele pegou o carro e saiu ainda de pijama. E disse que o Espírito Santo falava para ele: vire à esquerda, e ele à direita, e ele ia, vai em frente. E disse que chegou em um lugar ermo, um lugar assim, parado, e o Espírito Santo disse: pare e desça do carro. E ele parou e desceu. Aí ele disse que escutou o Senhor falando com ele: diga, Jesus te ama. E ele gritou: Jesus te ama, bem alto. Aí entrou no carro. Aí o Espírito disse: desça de novo, grite de novo, Jesus te ama. E ele gritou: Jesus te ama, pela segunda vez. E ficou do lado de fora. E demorou um tempo, entrou para dentro do carro. O Espírito disse: desça e diga a terceira vez: Jesus te ama. E ele encontrou força e gritou ainda mais forte: Jesus te ama. Esperou um tempo, o Espírito não comunicou mais nada. Ele entrou dentro do carro e foi para casa. Não entendeu nada que aconteceu, não compreendeu nada. Alguns anos depois, ele estava pregando em um lugar, e um levita estava dando um testemunho que em uma noite ia se matar. Estava com um revólver na cabeça, pronto a se matar. E ele disse que escutou uma voz que gritava: Jesus te ama. E ele baixou o revólver. E ele disse que escutou a segunda vez. Quando pensou de novo: Jesus te ama. E ele baixou a segunda vez o revólver e ficou naquela luta. Enquanto ele estava vivendo isso, Renatinho disse que já estava chorando, porque ele sabia o que tinha acontecido. Mas ele disse que o diabo insistiu, e ele ainda veio com o revólver a terceira vez no ouvido. E quando estava pronto a disparar, disse que a voz gritou de novo: Jesus te ama. O Espírito Santo quer te dar ferramentas que nenhum homem é capaz de compreender, nem você mesmo é capaz de compreender. Só precisa ser amigo dele. O Espírito Santo não tem filhos especiais. Tem uns filhos que acham que o Espírito Santo é especial. O Espírito Santo não tem filhos prediletos. Tem algumas pessoas que são mais achegadas, que querem estar perto dele. Eu quero lhe dizer, porque Jesus vive, você pode ser cheio do Espírito. E eu disse: como pode isso? Mas algumas vezes o Espírito já me guiou a fazer coisas, a falar coisas que para mim não fazia sentido nenhum.
mas para a vida de quem estava próximo de mim fez toda a diferença. Eu quero lhe dizer, o Espírito Santo quer lhe usar. Ele quer transformar, moldar a sua maneira de agir. Ele quer moldar as suas atitudes. Mas Ele quer moldar você para lhe usar de conforme a vontade dEle. O Espírito Santo quer que você seja uma ferramenta afiada à sua disposição. Sabe por quê? Porque Ele vive. Aleluia. Porque Ele vive. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero viver os frutos do Espírito. Eu quero usar as ferramentas do Espírito. E eu quero ser uma arma viva do Senhor nessa cidade. Porque Ele vive. Porque Ele vive. E aí, eu quero terminar esse sermão te falando, por que lembrar da dor? Por que lembrar do desânimo? Por que lembrar que alguém te magoou, te fez mal? Ele vive. Ei, Ele vive. Ei, Ele vive. Ele é seu Senhor, é seu Pai, é o seu Mestre, Ele vive. Vença, vença, porque Ele vive. Vença, porque Ele vive. Ele vive. É isso que nos sustenta, é isso que nos mantém de pé. É a vida do Senhor, é Ele operando em nós. Não se deixe enganar pelas ciladas, não se deixe enganar pelas distrações das trevas. O seu Senhor vive. Aleluia. Aleluia. Eu quero lhe chamar a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero lhe convidar a ficar de pé. Comece a orar.